Por que ficar em silêncio nas relações, falar de menos ou não se permitir ser vulnerável machuca a gente, em comparação com falar demais? Sim, legal. Foi um ótimo jeito de abrir essa conversa. Então, existe sim falar demais, aquela coisa do informação demais. Mas repetidas vezes, eu vi que o problema maior é falar de menos. A gente se preocupa demais com compartilhar informação demais e se preocupa de menos quando compartilhamos informação de menos. E isso aparece em todas as áreas da vida, mas nas relações. Uma coisa que a gente vê é que isso é bem sorrateiro. Porque quando alguém diz se abre mais, compartilha mais, a gente pensa, sim, sim, claro, se abre e compartilha. Parece ótimo, né? Mas enquanto eu escrevia o livro, a própria escrita foi uma terapia incrível para mim. Eu adoro minha terapeuta, mas de verdade isso me transformou. E uma das formas como me transformou foi pelo que eu aprendi sobre relacionamentos. Então, em relações de longo prazo, por que elas acabam? Na maioria das vezes, não é um caso dramático, uma grande traição. Isso pode acontecer, e é horrível. Mas mais frequentemente, o que destrói é um afastamento lento. É como aquela analogia. 2 barcos saem quase na mesma direção, só 1 grau fora do rumo. No começo nem dá para notar. Só que se você nunca corrige a rota, uma hora vocês estão longe e você não fez nada. Sim. Isso vale para amizades, relações de trabalho ou relacionamentos amorosos? Acontece em todas as relações, mas eu diria que principalmente nas relações românticas. E o motivo é o seguinte: quando a gente está num relacionamento amoroso de longo prazo, a gente conhece melhor a pessoa com o tempo, né? Quanto mais tempo você está com alguém, mais você conhece os valores e o jeito dessa pessoa. Só que o problema é que a nossa confiança de que conhece a pessoa cresce mais rápido do que o nosso conhecimento real. E aí começa a dar ruim, né? Entendi. Porque se você acha que conhece seu parceiro mais do que conhece de verdade, você presume coisas e para de perguntar. E faz o mesmo do outro lado. Você acha que ele te conhece e para de compartilhar. E é claro que aí o problema começa, porque se você para de compartilhar, você para de aprender sobre o outro. E aí começam a surgir essas briguinhas pequenas, esses atritos e... Então, quanto mais tempo de relacionamento, mais você tem que falar demais. Você precisa continuar perguntando e continuar respondendo. E para deixar isso mais concreto, teve um estudo que analisou pessoas que se amavam há muitos e muitos anos. O tempo médio de casamento era por volta de 12 anos. E o que eles fizeram foi levar esses casais para o laboratório e pedir que cada pessoa tentasse adivinhar o que o outro, o cônjuge, estava pensando e sentindo. E eles erraram em 80% das vezes. Sério? São pessoas que se amam há 12 anos. Tipo, nenhum dos meus casamentos durou tanto assim ainda, sabe? E mesmo assim, eles achavam que sabiam, né? E aí tem outra coisa que piora muito isso. Um conceito chamado expectativa de ler a mente, que é exatamente o que parece. Parece loucura, porque é tipo claro que você não consegue ler minha mente, quando você fala assim, em voz alta. Só que isso é bem traiçoeiro, porque quem tem essa expectativa acredita sem perceber que o parceiro deveria simplesmente saber como a gente está se sentindo. Ela deveria sacar que a gente teve um dia ruim e ficou chateado só pela nossa cara, pelo nosso jeito. E aí, como o parceiro não lê a nossa mente, quando ele não reage, a gente se irrita e depois se fecha, faz a parede, né? Aí vira uma bola de neve de erros. Sendo que se a gente só falasse, meu dia foi uma droga, tô exausto, posso ganhar um abraço? Né? A gente expressa o que precisa. E curiosamente, pessoas com alta expectativa de ler a mente têm isso como um traço mesmo. É bem estável. Tem gente mais alta, tem gente mais baixa. Eu pontuo alto. Então, quem tem isso mais alto costuma estar associado a uma pior qualidade do relacionamento e a relações que duram menos, mas tem esperança. Porque é autoconsciência, né? Inclusive, existe uma escala, eu tenho uma no meu site, para você se avaliar. Eu sou muito alta nisso, mas quando eu aprendi, tem perguntas do tipo: meu parceiro deveria simplesmente saber o que eu estou pensando. Meu parceiro deveria reagir sem eu precisar dizer nada. E quando isso apareceu para mim, tão na cara, e eu respondi, o resultado deu. Você tem expectativas muito altas de leitura de mente. Aí eu mudei bastante. Eu percebi que o que parece comunicação demais, na verdade é só comunicação. Certo. E o meu casamento hoje já era bom. É o meu segundo casamento.
Eu tive um primeiro casamento. Então, no segundo, é tipo não cometer os mesmos erros. E ficou muito mais rico. Então, você Sim. casou 2 vezes. E você ainda está casada. Sim, Quanto tempo durou o seu primeiro casamento? 5 anos. Tá. E quantos anos você tinha quando casou? 28. Ficou 5 anos e então você se divorciou por volta dos 33, né? Sim, por aí. Por que esse casamento acabou, olhando agora com a lente da sua pesquisa e com a experiência que você tem hoje? Imagino que tenha sido uma soma de coisas. Isso aqui não é uma sessão de terapia. Mas com base nessa conversa e nessa pesquisa, o que você teria feito diferente? Ainda que fosse a pessoa certa ou se não fosse o encaixe ideal. Mas o que você teria feito diferente antes de casar, para entender melhor se era o caminho certo? Com certeza. Olhando pra trás, a primeira coisa é que eu era nova demais. Com 28. Eu não tinha a compreensão emocional de mim mesma que eu tenho hoje. Muita gente nessa idade até tem, mas eu não tinha. E assim, eu amo a minha família. Sabe quando você pensa, ela tá falando isso pra dar uma suavizada? Eu tive uma infância feliz, mas lá em casa a gente não conversava sobre sentimentos e emoções. Sério? Então eu lembro que quando eu tava passando pelo divórcio, já nos meus 30 e poucos, meu terapeuta perguntou, como você se sente? E eu comecei a listar coisas da cabeça, tipo pensamentos. Aí ele, isso não são sentimentos. Eu, tá, então, eu tô triste. Ele, dá pra ser mais específica? Até que ele me entregou uma coisa chamada Roda das Emoções, que ajuda muito, e eu falo dela no meu livro. Ela te faz perceber como as emoções têm várias camadas, e ajuda a se entender melhor. Então é por isso que eu digo que eu era, emocionalmente, nova demais. Você não sentia emoções. Ou você bloqueava a emoção. Achei que você tava brincando. Eu sentia emoções, Sim, mas todo mundo você sente. sentia. Só que não conseguia comunicar Eu esse não conseguia sentimento. comunicar. Eu não entendia minhas emoções. Eu não respeitava minhas emoções. Eu não validava. Se eu sentia algo desconfortável, eu só ignorava e nem entrava em contato com aquilo. Eu não tinha vocabulário emocional. Eu não sabia diferenciar decepção, frustração, raiva, tristeza. Pra mim era tudo meio que bom ou ruim, sabe? Eu tô me recuperando desse analfabetismo emocional. E isso não ajudou em nada. Então, no fundo, o principal motivo era eu naquela fase. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas eu nunca deveria ter me casado com ele. Certo. E eu acho que muito disso tem a ver com entender as próprias emoções, sabe? Eu sou super defensora de inteligência emocional. É aí que está a chave. Quociente de inteligência é ótimo, e eu falo isso como professora de Harvard. Mas quociente emocional, se eu tivesse que escolher um dos dois, sem dúvida eu escolheria o emocional. E eu não teria dito isso 10 É muito anos curioso, atrás. porque durante Então- boa parte da minha infância eu provavelmente tinha o menor QI de todo mundo. Mas o maior que Eu aprendi na base do sofrimento e de me sentir muito burro, porque eu ficava lá embaixo no ranking da turma. No fundamental, no ensino médio, na faculdade, eu ficava nos últimos, porque eles faziam essa classificação. Meu Deus! Então eu sempre me via ali entre os 4 últimos. E isso só reforçava. Pronto, eu sou Sim, burro. é horrível. Eu não consigo entender isso. Por mais que eu tentasse, era como se eu pensasse, eu nunca vou ser inteligente. Só que aí o que eu fazia era observar as pessoas o dia inteiro. Eu estudava o comportamento delas. Eu ficava olhando. Por que elas reagem assim? Eu só ficava ali, observando pessoas o dia inteiro. Na escola, fora da escola. Eu sentava e ficava, não de um jeito esquisito, mas só prestando atenção mesmo, observando as pessoas o tempo todo. E eu me perguntava direto, por que ela respondeu assim? Por que ela fez essa cara? Por que ela se inclinou pra frente? Por que ela... E aí eu virei um ótimo observador e um ótimo ouvinte. E é interessante porque a gente tá falando do poder de se abrir mais e se revelar. Mas eu acabei virando um ótimo ouvinte e ficava puxando. Me conta mais. Me conta mais. Por que isso? Por que aquilo? E fazendo isso eu consegui construir relações muito boas e entender de onde as pessoas estavam vindo. E eu acho que quando você entende melhor o lugar do outro, a pessoa se sente conectada. Completamente. E quando você se sente conectado, você se sente seguro. Você gosta mais das pessoas, quer conviver mais, e vocês criam oportunidades juntos, seja em amizade, no trabalho, e acho que é por isso que eu acabei indo para esse programa. Porque eu faço perguntas. A sua força de vontade muda a sua vida. Ela te dá resultados incríveis. Ela te deixa muito bom até certo ponto. Mas chega um nível em que você trava, e você sabe quando isso acontece. Você fica insatisfeito, você fica entediado, você fica frustrado e começa a sentir: por que os outros têm mais do que eu?